Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia estamos aqui para juntos aqui aprendermos um pouco mais da palavra de Deus através da lição de número 5 da nossa revista Crescendo em Graça e Conhecimento, aonde o Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma preciosa lição, dentre tantas outras, né? Sobre sal e luz. Eu convido os irmãos, em nome de Jesus, para fazer uma breve oração para nós iniciarmos este momento importante da palavra. Se você puder, curva sua cabeça, sua fronte e ore comigo em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por estarmos aqui nesta manhã aprendendo a Tua palavra. Nos ajuda, ilumina nossa mente, nosso entendimento, pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos aprender um pouco mais a Tua santa palavra. Sabemos que é o Teu propósito que nós tenhamos uma intimidade maior com o Senhor a cada dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor na lição número 5 da nossa revista, discipulados, né? A classe dos discipulados, especificamente, mas a todos quantos puderem ouvir essa mensagem, isso é muito importante. A lição número 5, ela nos traz aqui sal e luz, como disse Jesus, e ela se desenvolve no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. Eu tomei a liberdade de colocar aqui um verso antes, que seria o verso 11, para que nós possamos ter assim uma clara compreensão acerca de todo o texto bíblico, tá? Então vamos ver aqui o texto bíblico, Mateus capítulo 5, verso 11 ao 16. Palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor Jesus, ensino maravilhoso da importância de que os discípulos naquela ocasião, e para nós também, sejamos, para que eles fossem, para que nós sejamos sal e luz em meio à humanidade, em meio à sociedade que vivemos, ao nosso tempo, né, presente, para que nós possamos, baseados na palavra de Deus, confiando na palavra do Senhor Jesus, que nós tenhamos essa percepção da importância. Aleluia. Nós temos também um textuário que se desenvolveu aqui, citado em Lucas, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, no verso 16, na parte A. Diz assim: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Quer dizer, a candeia é a luz, aquele utensílio utilizado para colocar uma luz, para iluminar, a exemplo de uma lamparina que no passado era usado, né? A lamparina, ninguém acende uma lamparina, uma candeia e a coloca embaixo da cama, não. Ela é colocada em um local alto para que possa ser, para iluminar a casa e ser visto para todos quanto entrar na casa, que existe uma luminosidade ali naquele ambiente, amém? A lição ela tem objetivos importantes, é sempre importante citar os objetivos, que nos traz assim a luz, aquilo que o Senhor quis dar ao autor da lição, para que nós alunos, para que nós pudéssemos assim compreender melhor. Então aqui o objetivo diz assim, olha, compreender a importância das propriedades de conservação e preservação que os cristãos possuem, propriedade de conservação e preservação que todos nós cristãos possuímos em nossas vidas. O objetivo ainda é reconhecer que a capacidade de influenciar positivamente o mundo nos foi dada por Deus, uma incumbência maravilhosa e muito séria, que tem que ser levado bastante a sério, com bastante fidelidade ao Senhor, porque a capacidade de influenciar positivamente este mundo é a sociedade em que nós vivemos, amém? E também vivenciar os valores cristãos transmitidos por Cristo na comparação que fez entre igreja, sal e luz. Então estaremos vivenciando na palavra de Deus
a comparação que Jesus Cristo fez com relação à igreja, sal e luz. Lembrando que igreja somos nós, irmãos. Lembrando que a igreja, com muito respeito, ela não se resume a 4 paredes, quer que seja o local que estiver, a nação, a cultura, o poder econômico de uma nação. A igreja somos nós. O Senhor nos constituiu como igreja, portanto, temos essa incumbência de influenciar o mundo, né, de exercitar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, para que nós possamos então estar fazendo sempre a vontade de Deus para a glória do seu nome. Na palavra seguinte aqui, no estudo, diz assim, nosso estudo, ele começa com as palavras de encorajamento, tá? Então vamos ver que Jesus Cristo, ele quis encorajar os discípulos para que em meio às tribulações, em meio às perseguições que certamente eles sofreriam naquela ocasião, né? E que nós entendemos que também nós, como todo cristão, durante toda a história da igreja, a igreja sempre teve tribulações, sempre teve perseguições, oposições, tá? Sempre, na verdade, por que eu digo sempre? Porque a igreja ele está num contexto da sociedade, um contexto em que há corrupção presente sempre, há, no caso, um descaso para com as coisas de Deus, há um não reconhecimento da atuação de Deus. Então, quando aparece em qualquer lugar alguém que defenda a palavra de Deus, que pregue a palavra, que vive a palavra de Deus, né? E que quer, em nome de Jesus, fazer cumprir o propósito de Deus com sabedoria, com entendimento, então essa pessoa estará sujeita a ser perseguida, a não ser aceito, estará sujeito a ser angustiada muitas das vezes, ser perseguida, às vezes ser traída, por que não? Então Jesus, naquele tempo, ele quis dizer aos discípulos que em meio a tudo isso, naquela ocasião, no passado, né? Na época de Jesus e na nossa época, para que nós mantenhamos e para que os discípulos mantivessem o que? A alegria, o regozijo, o prazer em estar fazendo a vontade de Deus. Então, o que nos leva, o que nos dá prazer nessa terra, sobre todas as coisas, irmãos, o prazer maior deve ser o nosso desejo em fazer as coisas de Deus e fazê-lo com alegria, fazê-lo com gratidão, sabendo que o que nós fizermos como cristãos, nós estaremos fazendo realmente para o Deus que tudo pode, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador do universo, aquele que tem tudo em suas mãos, aquele que sabe mensurar claramente quais são as nossas necessidades, os nossos desejos, nossos anseios, e ele tem prazer, irmãos, em realizar os nossos sonhos, em realizar realmente aquilo que nós desejamos, desde que estejamos em comunhão com a sua palavra. Nós vemos isso à base dessa informação que estou passando, nós vemos aqui uma promessa tremenda que foi registrada na palavra de Deus, está em Jeremias, na verdade no capítulo 29, verso 11, uma palavra interessante, Deus dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui nós vemos a base de que Deus, ele se importa conosco, ele tem todo o poder de fazer cumprir o que? O desejo do nosso coração. Ele tem poder de fazer com que o que nós almejamos em qualquer área da vida, o Senhor tem prazer de que desde que nós estejamos ligados com Ele, levando com seriedade o nosso compromisso com Ele, Ele pode sim realizar o desejo do nosso coração. Tem uma passagem bíblica muito conhecida, está no Salmo 37, verso 4, muito claramente, que diz assim, o salmista Davi, ele disse assim claramente, aconselhando, né, naquele momento de adoração ao Senhor, ele reconheceu e deixou muito claro e registrado aqui, olha, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas olha só que interessante, ele diz, deleita-te também no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor, irmão? Deleitar é ter satisfação, é ter prazer, é deliciar-se diante de Deus, é ter um contentamento, uma alegria, é regozijar-se, que é alegria no Senhor. Então, olha só que importância, desde que nós nos coloquemos diante de Deus, com alegria, com regozijo, com prazer em servi-lo, em examinar as Escrituras, sua palavra, né? Para que o Senhor possa, então, sondando o nosso coração, a nossa mente, vendo o que há
de justo, de puro, o que há de eficaz e aquilo que não vai estragar a nossa vida, nosso relacionamento com Ele, Deus ele pode todas essas coisas. Ele pode fazer cumprir o desejo do seu coração, dos nossos corações, para a glória do Senhor. Por quê? Nós, com o coração alegre no Senhor, nós estaremos naturalmente sempre servindo ao Senhor, né, de uma forma mais animada, mais dedicada. Né? É natural que a vida do cristão é uma vida que estamos sujeitos a tudo, irmãos. Estamos sujeitos aqui. O Senhor encorajou os discípulos, como nós lemos, né? Com relação ao que? A permanecerem em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio realmente às oposições, manterem o que? Um regozijo, uma alegria, manterem uma esperança, manterem uma confiança naquele que determinou que a igreja caminhasse triunfante. Esse é o nosso propósito diante do Senhor, tá? Então, por isso dissemos, né, que é uma palavra de encorajamento, de alegria. A lição pretendida por Cristo é esta: se houver perseguição e oposição contra nós, naturalmente que sim, então isso é um sinal de que estamos agindo em conformidade com a palavra de Deus. É natural, irmãos, entendam muito bem claramente isso, né? Sem receio, sem dúvida, não é nenhuma contrariedade, quando nós sabemos que, como nós já dissemos, existe oposição, existem pessoas que rejeitam. Quantas são as vezes que nós, às vezes, no ambiente de estudo, quer seja na escola, na faculdade, no trabalho, pessoas que às vezes sabem que você é um cristão, você professa uma fé cristã, uma confiança em Deus, muitas das vezes, como as pessoas às vezes não conhecem, as pessoas às vezes elas acabam ignorando, não aceitando, às vezes acham que é até um absurdo, porque a forma como nós confiamos em Deus, né? Uma confiança baseada na sua palavra, e essa palavra de Deus é uma palavra fiel, uma palavra justa, verdadeira, que nós podemos confiar integralmente nela. Então é isso realmente que Deus quer de nós, que nós vivamos esse mundo aqui, na sociedade, no meio em que nós estivermos, que a nossa confiança sempre seja em Deus, apresentando tudo que nós precisarmos, tudo que nós vemos que é possível, né, de ser realizado na obra, no reino de Deus, na salvação de pessoas, e em meio às circunstâncias, que nós tenhamos a nossa fé no Senhor em todo o tempo, para que Deus então esteja operando poderosamente. Ora, ser sal e luz é condição alcançada somente por aqueles cujo viver encontra-se alinhado com a vontade de Deus e seus princípios. É negar as vontades da carne e entregar-se totalmente ao propósito de vida em santidade. Tá? Então é o que nós temos dito aqui, confiando na palavra, examinando as escrituras, conhecendo o que Deus quer para a nossa vida, né? Basear a nossa fé todos os dias no Senhor, em todo momento. Por isso a importância, irmãos, queridos, a importância de que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus, com a sua palavra, através da oração. Lembrando que essa via de dois sentidos, né? Havia o sentido do homem para com Deus. Normalmente, nós falamos com Deus através da nossa oração, através da nossa busca, né? E que também a oração, ela deve ter o quê? Alegria. Nós devemos dedicar ao Senhor o nosso período de oração, tá? Nós é que estabelecemos a nossa condição, administrando o nosso tempo, né? Nós devemos dedicar ao Senhor a nossa alegria, a nossa gratidão, através da oração, colocando diante dele as nossas ansiedades, os nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos, né? Nós vimos ali na passagem que nós mencionamos aqui, em que Jeremias reconheceu Deus falando, né? Que Deus ele se importa com os nossos planos, nossos pensamentos, ele tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Então é isso que deve nos alegrar, tá? É aquela questão que nós sabemos que Deus jamais nos colocará em um lugar, uma situação em que Ele não esteja ali nos ajudando também. Então é essa confiança que nós temos no Senhor, a confiança de que Ele prometeu na sua fidelidade estar conosco em todo o tempo. Amém? No item 1, ele vai falar do sal da terra, que nós já damos aqui uma introdução. Cristo diz que somos o sal, pois preservamos o mundo e lhe damos sabor. A função da igreja, de nós como igreja do Senhor Jesus, neste mundo, nessa sociedade que vivemos, é o quê? É preservar este mundo, é dar sabor a este mundo, mediante a nossa conduta, mediante a nossa fidelidade à própria palavra de Deus. Nós estaremos, então, a cada dia, procurando nos policiar da nossa conduta diante de situações. Eu reconheço como os irmãos também, certamente, não é fácil, irmãos.
não é fácil nós administrarmos as nossas emoções, as nossas reações em vários casos, né? Em vários momentos e conflitos que nós vivemos, às vezes com a sociedade, em família, por que não dizer, nós não somos perfeitos, né? Nós somos chamados para o aperfeiçoamento. Lembrando que o cristão, ele tem uma vida de aperfeiçoamento no Senhor. Todos os dias nós somos, pelo Senhor, aperfeiçoados. Então, essa disposição de colocar o nosso coração diante de Deus, a nossa mente, temos o quê? Uma tranquilidade, de administrar o tempo nosso, né, em fazer um devocional diário de oração, lendo a palavra de Deus, sabe, examinando a Escritura, fazendo uma autoanálise, como estamos com Deus, como estamos com os nossos irmãos, com o nosso próximo, isso Deus quer de nós. Por isso, nós temos que ter o quê? Paciência, nós temos que ter o quê? Esta visão que Deus quer da nossa vida, para que nós nos tornemos, sim, cumpridores da palavra de Deus, para que nós verdadeiramente sejamos, como diz o Senhor, através desse estudo que nós vemos aqui na palavra, sal e luz. Tenhamos a condição de realmente de dar o quê? De salgar este mundo, salgar no sentido de fazer a diferença, de conservar, fazer a diferença em estar o quê? Preservando este mundo. Preservar do quê? Preservar contra a imoralidade, contra o pecado, contra as injustiças, preservar esse mundo para que as pessoas, através do nosso testemunho, da nossa vida diária, das nossas, muitas vezes, nossas ações, sem dúvida alguma, a maior pregação é a nossa ação e algumas vezes a nossa palavra direcionada por Deus, vigiada, né? Uma palavra com sabedoria, com análise crítica com relação àquilo que estaremos falando para uma pessoa, com sabedoria, sem ferir, porque nós vemos uma época, irmãos, a época da informação, a era da informação. Então as pessoas, muitas das pessoas têm realmente muita informação, muitas pessoas acabam, às vezes, nós entendemos até que de forma desnecessária, mas elas acabam sendo muito assim, atentas ao que nós dizemos, né, e apresentamos. Então requer de nós o quê? Primeiramente, a direção de Deus, a unção e a graça do Senhor. E requer de nós também o conhecimento da palavra de Deus, a percepção no comportamento humano, para que nós então possamos ser pessoas, agentes de Deus, igreja do Senhor, com o objetivo de iluminar essas pessoas, apresentar-lhes o caminho da salvação através de Jesus Cristo, que as pessoas também possam reconhecer, assim como nós um dia reconhecemos o sacrifício do Senhor Jesus para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus através da aceitação de Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então esse é o propósito que Deus quer de nós na condição de sal e luz. O mesmo se aplica à metáfora da luz do mundo. A luz é uma sinalização para o caminho da salvação, como nós temos falado aqui. A luz que o Senhor quer que nós resplandeçamos, na verdade, é o caminho da salvação. Então, para que nós possamos ter essa condição de resplandecer salvação, nós temos que viver aqui em santidade, desvencilhando-nos do pecado, do mal, né, do egoísmo, das coisas que afastam-nos de Deus, muitas das vezes. Nós temos que procurar lutar a cada dia, confiando em Deus, para que possamos então sermos o quê? Pessoas usadas por Deus, instrumentos do Senhor para alcançar vidas. Lembrando, irmãos, que a igreja, ela tem que ser evangélica, crer no Evangelho, nas boas novas de salvação, ela tem que ser evangelística. Então nós, como igreja, nós somos evangélicos e somos evangelistas, temos que ter as boas novas para levar a salvação às pessoas com as quais nos relacionamos. Qualquer que seja a condição, nós temos que ter, buscando no Senhor, sabedoria, graça, unção, poder de Deus em nossas vidas, para que também possamos viver a nossa vida de forma agradável a Deus, relacionando-nos com Deus de forma agradável, prazerosa para Deus, nos deleitando no Senhor, na sua palavra, e alcançarmos vidas para o reino de Deus. Esta é a vontade do Senhor. Então, a propriedade de conservar pode ensinar sobre o que Jesus Cristo tinha em mente quando disse: vocês são o sal da terra. O Senhor tinha em mente justamente isso, que nós tivéssemos essa consciência da importância da nossa participação em meio à sociedade.
O sal é mais do que um conservante, ele é um emblema de preservação, pois pode manter determinados alimentos inalterados e em condições de uso por longos períodos. Isso é verdade. Isso nos leva a considerar duas grandes verdades-chave. O sal, ele simboliza constância e fidelidade. Então, o cristão, ele precisa ter uma constância, é aquilo do dia a dia, relacionamento com Deus, de forma agradável, prazerosa, em buscar ao Senhor, apresentar ao Senhor todos os dias a nossa vida, né? Fazer um levantamento, digamos, final do dia. Não que eu vou ensinar os irmãos a como proceder diante de Deus, mas é importante fazer uma autoanálise. Como foi meu dia hoje? Como eu agi em tais situações? Aonde eu posso melhorar? Eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo de Deus maravilhosamente vai nos iluminar de modo que nós entendamos aquilo que precisa ser melhorado e que a gente possa estar o quê? Colocando a nossa vida no nível que o Senhor quer que nós tenhamos diante dele, sabe? E que a cada dia pela manhã a gente possa buscar a Deus, agradecendo a Ele pela vida, pelo dom da vida, por uma nova oportunidade, por uma nova perspectiva de vida, né? Uma nova chance de acertar o alvo diante de Deus, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo fôlego, né? Imagine quantas pessoas queriam estar em nosso lugar. Imagine essa época que nós vivemos, vamos falar uma questão franca e objetiva. Nós vivemos hoje numa pandemia, né? Esse acometimento da humanidade com relação a esse vírus que tem sido letal para muitas pessoas, é a realidade, não podemos não aceitar isso, é a verdade, porém, nós sabemos que Deus, irmãos, Ele está no controle de todas as coisas, a nossa vida está confiada no Senhor, a nossa vida está escondida no Senhor, Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos potentes e poderosas durante todos os dias, e nós precisamos como igreja estar o quê? Orando, buscando, intercedendo, lembrando que existem milhões e milhões de pessoas chorando, passando pelo vale de lágrimas, perdendo entes queridos. Quantas perdas, irmãos, de vidas, de entes queridos e parentes, né? Quantas perdas, primeiramente das vidas, que é insubstituível, e depois as perdas de negócios, de empresas, quantas situações tristes que nós estamos vendo. E o que nós podemos fazer como igreja? Estar orando, intercedendo, buscando ao Senhor, fazendo a nossa parte naquilo que for possível no trabalho social, no mantimento, um alimento, observando ao nosso redor pessoas que eventualmente tenham necessidades de um alimento, de um acolhimento, né? Temos palavras boas, palavras de fé, de esperança, palavras de amor, palavras de que Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele quer realmente que as pessoas tenham conhecimento de que, meio a essa situação que nós vivemos, o Senhor está no controle, porque Ele tem tudo nas suas mãos, Ele sabe de todas as coisas, e aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, o Senhor quer que nós tenhamos essa condição, tá? Como sal da terra, tenhamos a condição de constância e de fidelidade a Ele em Sua palavra. E tem 1.2, uma oferta à base de sal. Vamos ver aqui um item importante, irmãos, com relação a como que o sal ele era utilizado em alguns momentos, né? Apenas uma leve passagem com relação no Antigo Testamento. Nós temos um texto bíblico aqui em Levítico 2,13, diz assim, olha, temperem com sal todas as suas ofertas e de cereal. Não excluam de suas ofertas o cereal sal, da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a toda a sua oferta. Essa recomendação estabelece uma relação de adoração baseada na fidelidade. Deus já havia estabelecido essa condição, porque o sal ele tinha a função naquele tempo, além da preservação que era utilizado, o sal ele realmente sempre foi uma especiaria bastante cara no passado. Até era uma moeda de troca. Algumas situações na história, no decorrer da história, podemos depois, os irmãos podem pesquisar, é interessante, né? O sal, ele vinha sendo como um pagamento. Mas naquele caso do Senhor aqui, o sal ele era utilizado porque ele realçava a oferta, ele dava uma condição melhor para a oferta dada ao Senhor, ele realçava tanto a própria oferta em cumprimento da palavra do Senhor, porque era um sinal de fidelidade, de preservação, de observância das coisas de Deus, quanto também
quando se elaborava pelos perfumistas, né? Aquelas essências aromáticas, que elas eram, no caso, ali, passada pelo próprio, espargia, no caso, no próprio templo, a adoração, no momento da adoração, o Senhor dizia que indispensavelmente deveria ter o quê? A essência, junto às essências, a presença do sal, porque o sal iria realçar essa essência. E também ali, no ato de adoração a Deus, era um sinal de observância a toda a ordem divina e observância de fidelidade do povo, do sacerdote, de todos quantos tinham aquela responsabilidade de estar ali também no momento das ofertas, no momento dos holocaustos, no momento da adoração ao Senhor, cumprindo-se a determinação que Deus assim havia estabelecido. Então nós vemos a importância de que o sal sempre ele esteve presente no relacionamento do homem com Deus por própria determinação do Senhor. Daí o motivo pelo qual Jesus disse claramente no Novo Testamento: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal para salgar, conservar, preservar, e luz para iluminar, especialmente o caminho do Senhor para a nossa vida e para também alcançarmos vidas e levá-las à salvação em Cristo Jesus. Olha que importante. O item complementando a informação, o sal representava força, veracidade. Era prova de lealdade e dependência com relação a Deus. Então, o sal, como diz o texto, né, nós temos aqui uma explanação, representava força, lealdade e uma dependência nessa relação do homem com Deus. Louvado seja Deus. Um fator de preservação, no item 1.3, assim, o testemunho da igreja impede que o mundo se degenere tão rapidamente quanto o inimigo deseja. Então nós sabemos, irmãos, que a semelhança do que Jesus falou, que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir, Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então vemos aqui a vontade do inimigo das nossas almas, que é matar, roubar e destruir a humanidade, o homem, o relacionamento com Deus, as próprias pessoas. Porém o Senhor preserva-nos através da sua palavra, como igreja do Senhor. O Senhor faz de nós sal e luz para preservar este mundo. Por quê? Porque Deus tem um plano para a comunidade. Deus tem um plano maravilhoso para a comunidade. Lembrando que todos nós, lembrando esse ponto importante, perdão, nós poderemos ser perseguidos, irmãos. Por quê? Porque sempre foi assim. Todos os profetas, todos aqueles que levantaram-se como servos do Senhor para trazer o que Deus queria e quer da humanidade, assim como nos dias de hoje, o Senhor quer que o povo realmente se reconcilie com Deus, que o povo se arrependa. Temos aqui a passagem que tem sido falado bastante frequentemente com relação à determinação do Senhor, lá em 2 Crônicas 7,14, para que o povo que se chama pelo seu nome, o povo de Deus que se chama pelo nome, se buscar ao Senhor, se humilhar, buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, sabe, pedir perdão, arrependido dos seus pecados, o Senhor então dos céus perdoará os pecados e sarará a terra. Então, olha o papel que nós, como povo de Deus, temos, irmãos, de estar orando pelas nações, pelos povos, pelas pessoas, para que o Senhor venha cumprir o que é o propósito dele, a vontade dele. Nós vemos que os profetas sempre foram perseguidos, sempre tiveram oposição. Nós vemos um caso importante, só para citar rapidamente, quando o Senhor levantou ali o profeta Jonas, lá no passado, né, para pregar em Nínive. Nínive era uma cidade que ostentava o quê? Ela ostentava praticamente a sensualidade, ela era a capital da Síria, né? Nós vemos que Nínive era um povo ali, que eles tinham, além da sensualidade permanente ali, por ser uma grande capital, eles tinham o quê? Eles eram muito cruéis. Aquele povo de Nínive, você vê a história, qual era realmente a condição de Nínive, historicamente falando? Moralmente, eles tinham essa condição de extrema sensualidade, pecaminosidade, toda a depravação que poderia existir, porque não temiam a Deus, não obedeciam a Deus, faziam a vontade da carne. E eles tinham o quê? Qual era a forma de vida de Nínive, se você estudando? Você vai verificar que praticamente a forma de sustento de Nínive era o que? Eles acabavam saqueando outras cidades vizinhas, outros povos saqueavam as cidades, roubavam tudo, pegavam as pessoas que se opunham a eles, matavam os homens, as mulheres, pegavam as cabeças, levavam para Nínive e faziam aqueles montões de cabeças humanas, montes de cabeça humana. Essa era a condição de Nínive, uma condição realmente de crueldade, de sangue, de violência, distanciamento de Deus. Porém,
O Deus que é maravilhoso, o Deus que é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus é fiel. Ele levantou um profeta, Jonas, sabemos a história, Jonas desobedeceu o que Deus havia dito para tomar uma embarcação para Nínive, ele foi para Tarsis, e de Tarsis Deus fez com que houvesse uma situação no mar, ele foi ali jogado no mar, um grande peixe pegou, Jonas ficou por um tempo com ele no ventre e acabou o expelindo, por que não dizer, colocando para fora na praia de Nínive, e ele teve que cumprir o propósito. Por que tudo isso, irmão? Porque Deus, ele tinha um prazer em que aquele povo, embora naquela condição pecaminosa e distanciado de Deus, viesse ao arrependimento, viesse a observar as coisas de Deus. E Nínive ali recebeu o profeta Jonas, e o profeta teve que ter ousadia, certamente pelo Espírito de Deus, para que ele pudesse evangelizar, pregar arrependimento, para que o povo se arrependesse e o Senhor pudesse fazer uma obra. E diz o texto bíblico, diz a história, que o povo se arrependeu, até as mulheres, homens, animais e crianças jejuaram em processo de arrependimento, e o Senhor os perdoou e salvou aquele povo. Então olha só o trabalho que Deus quer fazer na humanidade, irmão, e quer fazer através do nosso intermédio, das nossas vidas, desde que nós cumpramos a sua vontade, a sua palavra, sendo sal e luz em meio a uma nação, em meio a uma sociedade, em meio a uma geração corrupta e corrompida por conta do pecado e por conta dos desejos da carne que o inimigo tem feito para a comunidade. E nós devemos batalhar em nome de Jesus e fazer o propósito de Deus, segundo o que Deus quer, confiando no seu poder e na sua graça misericordiosa e no seu grande amor. Louvado seja Deus. Então esse é um processo, um sabor diferenciado. Nós temos aqui no item 1.4, quase partindo para a conclusão, os antigos usavam sal retirado de lagos salobros, né? Geralmente um produto de má qualidade. Então existia um tipo de sal que não era usado para as ofertas, não era usado para o uso da adoração, para a preservação nos holocaustos, nos meios que Deus havia estabelecido. Então, aquele tipo de sal que não era utilizado, que vinha naqueles lagos, que não era uma condição adequada, toda aquela camada superior, ela era tirada dali para que pudesse chegar até a parte mais interna, um sal aproveitado, um sal de proveito, como o Senhor havia estabelecido, e aquele sal sem proveito, eles eram jogados nas estradas. Eles eram jogados nas estradas, nos lugares, e aquele sal era pisado pelos animais e pelos homens. O Senhor fez uma comparação com relação de que é exatamente esse tipo de substância que Cristo está comparando os cristãos infrutíferos, sabe? Os quais não fazem diferença na sociedade em que se encontram. O Senhor comparou então, Jesus comparou ali o sal verdadeiro, o sal aceitável por Deus, o sal utilizado por Deus, e também ele comparou com relação ao tipo de sal que é infrutífero, que não faz diferença. Então que nós tenhamos essa capacidade no Senhor, pelo Espírito Santo, essa sensibilidade como cristãos, irmãos, de fazer a diferença na sociedade para a glória do nome do Senhor Jesus. Ao item 2, ele vai trazermos aqui a informação sobre a luz do mundo, falamos alguma coisa a respeito. Os cristãos são a luz do mundo. Isaías profetizou que o Messias seria a luz para os gentios, a luz para a salvação das nações, mas Cristo dá aos salvos esta condição. Então recebemos de Cristo a condição de trazermos em nossas vidas o que é a luz que vai trazer o caminho da salvação, chamando-nos de luz para o mundo. A luz é um símbolo de salvação para a vida, além disso, tal como o sal é indispensável. Jesus falou claramente, tal como ser sal, ser luz, é indispensável para que a nossa vida cristã seja agradável ao Senhor Jesus. Por que somos luz? Há uma pergunta aqui na revista, no item 2.2. Jesus comparou o cristão à luz porque eles são os responsáveis por mostrar o caminho da salvação ao mundo, demonstrando o que Deus pode fazer em uma vida transformada. Então, através das nossas vidas, nós estaremos para a glória do Senhor Jesus, demonstrando pela nossa conduta com as pessoas o que Deus pode fazer com uma vida transformada, alguém que foi alcançado. E essas pessoas devem também ser alcançadas pelo Senhor através do nosso intermédio, através da igreja que somos nós, sendo sal e luz em todo o nosso tempo, em toda a trajetória, a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos amados, que nós nos relacionamos, né? E as pessoas que nós não conhecemos também. Dado o momento que o Senhor nos capacitar, nos impulsionar, que temos essa sensibilidade do Espírito Santo para podermos fazer a obra de Deus, sempre com sabedoria, com direção de Deus,
para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, Jesus? Então é importante lembrar o seguinte: homens e mulheres que seguem a Cristo devem viver e expressar diante do mundo, a compaixão, a alegria, a pureza, a paz com Deus. Evidentemente, como nós já dissemos também, tais características não são alcançadas sem uma dedicação integral ao Senhor. É o que temos falado. É esse relacionamento com Deus que vai nos preparar para situações diversas do mundo, para que sejamos o sal e a luz que agrade ao Senhor para a glória do seu nome. Vamos ao item 2.3, permitindo-se brilhar. É necessário que a luz de Cristo brilhe por meio de nossas obras, pois elas revelam nosso estilo de vida. Disse Jesus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Olha só que importante. À medida que nós praticamos as boas obras, no nome do Senhor Jesus, a luz do Senhor Jesus vai brilhar e a glorificação vai para o Senhor Jesus. O propósito de viver corretamente diante dos outros glorificam a Deus. Portanto, os que refletem a luz de Jesus tornam-se referência para os perdidos. É o que temos falado. À medida que nós vivemos, nós seremos referências para este mundo perdido, né? Para as pessoas com quem nos relacionamos. Item 2.4, ser luz do mundo. Em João 8,12, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso significa que, sendo Jesus a luz do mundo, os que o seguem emitem a sua luz também. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então o Senhor nos chama claramente aqui pela palavra, né? Paulo escreveu aos Efésios que outrora nós éramos das trevas, nós éramos filhos das trevas, né? E agora somos filhos da luz. E devemos viver como realmente quem tem esse relacionamento com a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O brilho da luz é visto por meio das boas obras. Importante, as pessoas que realizam as boas obras devem reconhecer na verdade, e glorificar o autor delas, que é o Senhor Deus nosso Pai. Então é importante sempre essa sujeição, sempre esse reconhecimento de que toda boa obra que nós viermos a praticar, né? Porque nós somos pessoas que raciocinamos, que analisamos a nossa conduta. Lembra que no começo eu falei a importância de a gente fazer uma autoanálise, como foi meu dia, o que eu preciso melhorar? Então essa capacidade nós temos que ter todos os dias, e ao reconhecermos as boas obras que praticamos, nós glorificamos a Deus e reconheçamos ao Senhor com alegria. Senhor, muito obrigado que eu pude fazer isso hoje, refletir a luz de Cristo em minha vida para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, lembrando, importante informação, a igreja primitiva não teria sido capaz de evangelizar o mundo, lembre-se disso, tá? Se todos os membros do corpo de Cristo não estivessem dispostos a aceitar a responsabilidade ministerial. Aquela responsabilidade que o Senhor deu a eles no passado, como igreja primitiva, de ir por todo mundo, evangelizar as pessoas, pregando boas novas, salvação, se eles não tivessem essa capacidade dada por Deus, não teria sido alcançado. E conosco não é diferente, como igreja do Senhor. Tá? Temos hoje a mesma incumbência, fazer brilhar a luz divina neste mundo, levando as pessoas a Cristo Jesus. Para isso, temos que saber qual é a nossa função ministerial no corpo de Cristo e agir de modo que seja compatível com ela, com a nossa função, tá? Agir de acordo com ela, com a função que o Senhor estabeleceu. É importante essa análise, o que eu faço aqui, qual é a minha missão, e procurar se esforçar, pedindo graça e força ao Senhor, para que a gente possa agir do modo que agrade ao Senhor. Amém? Conclusão, então, da nossa lição, praticamente. Da mesma forma que o sal pode afetar o ambiente para sempre, a luz deve ser usada corretamente para glorificar o Pai, sempre glorificando o Senhor. O cristão não tem luz própria, mas uma luz refletida a partir de Jesus. Coisa alguma pode impedir-nos de refletir a luz do Senhor. Nada, irmãos, nem uma tribulação,
nenhuma perseguição, nenhuma circunstância, um problema, porque estamos sujeitos a tudo neste mundo, tá? Nada deve impedir que a gente venha refletir a luz do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e sempre com o propósito de que a nossa vida seja agradável a Deus, que nós venhamos contribuir com a nossa capacidade que Deus nos dá para o reino de Deus, alcançando vidas e, sobretudo, confiando no Senhor, amando, adorando o Senhor sobre todas as coisas, zelando pela nossa vida, refletindo a nossa vida, a nossa conduta, nos humilhando diante de Deus, nos colocando diante dele para que o nome dele seja glorificado e para que as nossas vidas sejam realmente vidas preciosas sempre para o Senhor, como sal da terra e como luz do mundo. Amém. E na lição, então, nós vemos aqui que aprendemos na lição de hoje que nossas ações precisam revelar a fé que professamos. Dessa forma, nosso proceder causará um efeito profundo nas pessoas que conosco convivem. É isso que temos falado desde o princípio, a nossa convivência com as pessoas, nosso relacionamento, as pessoas verão a nossa conduta, a nossa postura, né? E estarão glorificando a Deus, tá? Muitas das vezes, a nossa maior pregação é o nosso testemunho, é a nossa conduta diária, é o nosso relacionamento, e tudo isso nós conseguiremos de que forma? Na nossa comunhão com Deus, na busca, esmerando no conhecimento da palavra, buscando o conhecimento da palavra, pedindo graça ao Senhor, pedindo que Deus nos capacite a cada momento para que possamos cumprir a sua vontade com alegria, reconhecendo tudo quanto Ele fez por nós. Então, concluindo, as metáforas de Jesus, o que Jesus ensinou a respeito do cristão ser sal e luz, destacam a importância do compromisso que temos com Ele, com Deus, através dos testemunhos pelas obras do Senhor. Não há pregação mais forte que uma demonstração prática do reflexo de Cristo em nós. É o que nós dissemos. A pregação maior é o reflexo de Cristo em nossas vidas e, consequentemente, na sociedade, no meio em que nós vivemos, irmão. Então, aqui nós discorremos um pouco sobre a importância que Jesus ensinou-nos da questão de sermos sal e luz para a glória do Senhor. Amém? Então que Deus fale ao coração de vocês, ilumine a mente e o coração de vocês, examine as Escrituras, a palavra, leia um pouco mais a nossa revista, as nossas lições, continue participando, irmãos. Irmãos queridos, nós o amamos, nós queremos que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando cada um de vocês, cada um de nós, para que possamos então viver de modo agradável e aceitável por Deus todos os dias. Para a glória do Senhor, eu quero encerrar com essa breve oração em nome de Jesus Cristo. Amém? Ore comigo, irmãos. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer por essa lição que nós pudemos estudar juntos aqui. Nos ajude, Senhor, a sermos sal e luz em todo o tempo e que a nossa vida glorifique o Teu nome, de modo que o Senhor nos olhe, Pai amado, e se alegre conosco a cada dia. Que nós possamos ser pessoas usadas pelo Senhor como igreja, para, Pai amado, levar a mensagem de salvação e de eternidade às pessoas com quem nos relacionarmos. Que o Teu nome seja glorificado e que a Tua bênção repouse sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo em toda a face da terra. É o nosso pedido, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, muito obrigado por participarem conosco. E assim eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém.